Queridos irmãos e irmãs, bispo, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, seminaristas, e estão comigo aqui na nossa igreja catedral, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham de algum lugar da nossa diocese ou de outro lugar. Desejo partilhar com vocês nesta noite 3 temas que a liturgia da missa crismal e este tempo de pandemia nos permitem iluminar com a luz potente da fé. Primeiro, Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão. A segunda leitura desta missa da unidade diocesana coloca-nos na perspectiva escatológica própria desta etapa final do ano litúrgico, como também da espiritualidade da primeira etapa do Advento, que iniciaremos em breve. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Na mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, celebrado no último domingo, o Papa Francisco escreveu: em todas as tuas obras, lembra-te do teu fim, citando um versículo do Eclesiástico. Tal é a frase com que o autor do livro conclui a sua reflexão. O versículo presta-se à dupla interpretação. A primeira destaca que precisamos ter sempre presente o fim da nossa existência. A lembrança do nosso destino comum pode ajudar a conduzir uma vida sob o signo da atenção a quem é mais pobre e não teve as mesmas possibilidades que nós. Mas existe, diz o Papa, também uma segunda interpretação, que evidencia principalmente a finalidade, o objetivo para o qual tende a vida de cada um de nós. É a finalidade da nossa vida, que exige um projeto a ser realizado e um caminho a ser percorrido sem nos cansar. Pois bem, o objetivo de cada ação nossa nesta vida só pode ser o amor. Tal é o objetivo para onde caminhamos e nada deve distrair-nos dele. Prestaremos conta, irmãos e irmãs, do nosso amor vivido na cotidianidade, partilhado na reciprocidade ou fora dela, expresso com fadiga ou com prazer. No entardecer da vida, seremos julgados pelo amor, ensinava São João da Cruz. Nosso ministério pastoral, irmãos sacerdotes e diáconos, é lugar de expressar a caridade do Cristo pastor pela humanidade salva por Ele e que Ele ama. Por isso, fomos ungidos para anunciar a palavra boa de Deus, para curar as feridas da alma, para libertar os cativos de muitos cativeiros, para pôr e proclamar a graça de Deus, para consolar os que choram, dar dignidade aos que sofrem, fazer ver, libertar de toda a opressão. Vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros de nosso Deus, eu os recompensarei por suas obras. Desejamos tão somente ouvir ao fim do caminho
Servo bom e fiel, foste fiel nas pequenas coisas, eu te darei muito mais, vem participar da minha alegria. Melhor ainda, vinde, benditos do meu Pai, para o reino preparado para vós desde a criação do mundo. Nosso projeto a realizar e nosso caminho a percorrer, antes que ele venha ou antes da conclusão do nosso caminho pessoal, é este: pela unção que recebemos, participando da unção daquele que é o ungido por excelência com óleo de alegria, Cristo Jesus, somos portadores de um amor que não nos deixa ser medíocres na missão, nem medrosos enterradores de talentos. Amamos aqueles confiados ao nosso cuidado, nos gastamos, nos reinventamos, sem desistir nos cansaços, para sermos portadores eficientes da poderosa unção que recebemos, cujos efeitos nossa gente só pode receber de nós, só do nosso munus. Não deixemos de dar o que só nosso ministério ordenado tem e pode dar. Não deixemos de dar o que só nosso ministério ordenado tem e pode dar. Não enterremos jamais aquilo que recebemos para oferecer. Sejamos ministros de Deus, sacerdotes do Senhor, ungidos para todo bem e todo cuidado. Sejamos, irmãos sacerdotes, tão somente isto, primeiramente isto, nada mais que isto. Não deixemos de dar à nossa gente o que só nós podemos dar. E o único e o mais importante que ela espera e exige de nós. Teremos que prestar contas da nossa administração. Seremos colocados diante do justo juiz. O bispo também terá que prestar pesadas contas, como ensina Santo Agostinho. Ele vem para julgar os vivos e os mortos. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Quer queiramos, quer não, Cristo virá. E se não veio ainda, não significa que não virá. Se estivermos preparados, não importa saber o momento, ensinava Agostinho. Esta liturgia, irmãos e irmãs, nos convoca à conversão, à multiplicação dos talentos, à vigilância, a estar preparados. Somos, queridos irmãos sacerdotes, sentinelas desta espera. Segundo tema, fomos surpreendidos por uma tempestade. Na mensagem para o Dia Mundial das Missões deste ano, o Papa Francisco replicou suas palavras daquela tarde chuvosa, triste, inesquecível, de 27 de março, quando rezou lá na Basílica de São Pedro pelo fim da pandemia. Escreveu ele: à semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furiosa. Demo-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, chamados a remar juntos, todos necessitados de mútuo encorajamento. E neste barco, diz o Papa, estamos todos, tal como os discípulos que, falando a uma só voz, dizem angustiados: vamos perecer.
assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar o caminho, cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos. Ficamos, continuou o Papa, verdadeiramente assustados, desorientados, temerosos. O sofrimento e a morte fazem-nos experimentar a nossa fragilidade humana, mas ao mesmo tempo, todos nos reconhecemos participantes de um forte desejo de vida e de libertação do mal. Neste contexto, o chamado à missão, o convite a sair de si mesmo por amor de Deus e do próximo, aparece como oportunidade de partilha, de serviço e de intercessão fraterna. A missão que Deus confia a cada um faz passar do eu medroso e fechado ao eu decidido e renovado pelo dom de si. A compreensão daquilo que Deus está nos dizendo nestes tempos de pandemia torna-se um desafio para a missão da igreja. Desafia-nos a doença, a tribulação, o medo, o isolamento. Interpela-nos a pobreza de quem morre sozinho, de quem está abandonado a si mesmo, de quem perde o emprego e o salário, de quem não tem abrigo nem comida. Obrigados à distância física e a permanecer em casa, somos convidados a redescobrir que precisamos das relações sociais e também da relação com Deus na comunidade. Longe de aumentar a desconfiança e a indiferença entre nós, a pandemia deveria tornar-nos mais atentos à nossa maneira de nos relacionarmos com os outros, concluiu o Papa. Na mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, Francisco acrescentou ainda: fechados no silêncio das nossas casas, descobrimos como é importante a simplicidade e o manter os olhos fixos no essencial. Amadureceu em nós a exigência de uma nova fraternidade, capaz de ajuda recíproca e estima mútua. Este é um tempo favorável para voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com os outros e com o mundo, ensina o Papa. É tempo de construir redes para nos proteger das futuras tempestades. É tempo de construir redes para nos proteger das futuras tempestades. Caros sacerdotes desta nossa querida igreja de Divinópolis, também saúdo o querido Padre Renato, da igreja de Santo André. Diante destes apelos do Papa, vimos nesta noite renovar nossas promessas sacerdotais e nosso empenho missionário e pastoral, para continuarmos animando e confirmando a fé de nossa gente, em comunhão com os diáconos, religiosas e os fiéis leigos. Sabemos que haverá trabalho maior para nós agora, na retomada gradual da vida eclesial. Será necessário trazer para a comunidade presencial os que aprenderam a gostar do virtual. A primazia é do presencial. A fé é experiência comunitária de convivência e celebração. Será necessário trazer para a comunidade presencial os que até aqui se alimentaram pela via virtual. Reanimar os que estão temerosos e até resistentes
a retornar ao caminho missionário, reaquecer laços afetivos enfraquecidos, sepultar o medo de estar juntos, guardar os aprendizados da pandemia. Serão nossas tarefas. A tempestade não roubou nossa coragem, nem nossa criatividade, nem nosso sim. Nós nos reinventamos neste tempo de pandemia, imersos repentinamente nas tecnologias virtuais de comunicação à distância, mas não esquecemos, ao contrário, desejamos retomá-las. Não esquecemos as práticas presenciais, ordinárias da pastoral, do cuidado, da proximidade, da celebração da fé. Isto nos realiza, nos dá alegria, nos revigora. Sofremos por termos ficado sem este contato com a nossa gente, traço distintivo do nosso ministério de pastores. É hora de arregaçar as mangas e planejar uma volta responsável e progressiva ao novo cotidiano eclesial e pastoral. É hora de levantar as velas da barca. Precisamos prosseguir. Coragem, eu lhes peço. Coragem é agir com o coração de pastores. Terceiro e último tema. Todos tinham os olhos fixos nele. Jesus faz a hermenêutica do texto de Isaías a partir de si. Ele mesmo é a chave de leitura da profecia. Aquela presença ali na sinagoga é a interpretação histórica, real, reveladora da palavra profética. O ungido por primeiro, o Cristo por excelência e único, cumpre ali a Escritura e inaugura seu ministério público segundo a narrativa de Lucas. Todos nós aqui, batizados, crismados e, sobretudo, os ministros ordenados, participamos desta unção messiânica de Jesus, como rezamos na oração coleta desta missa. Participamos e aprendemos de Cristo a transformar nossa unção em missão. Não serei eu, caros irmãos e irmãs, que haverei de indicar os caminhos novos, as metodologias pastorais novas, as novas direções nesta ressaca da grande tempestade que significou para nós esta pandemia. Não serei eu, será Ele. Ele nos levará ao novo, sem perder a tradição, a memória, a eclesialidade, o cuidado pela vida, a praxis libertadora de que o presente e o futuro vão precisar. Mantenhamos nossos olhos fixos nele, pela via da espiritualidade doméstica e eclesial, pessoal e comunitária. Olhos nele para aprendermos a ser discípulos, para perdermos o medo, para sermos renovados no espírito, para avançarmos e não afundarmos nas águas profundas e desconhecidas, para suportar outras tempestades sem desanimar, sem resistir a Deus, sem fugir como Jonas, sem perder a fé, sem trair a unção. Aspicientes in Iesum. Por fim, neste tempo em que elegemos nossos agentes políticos para o legislativo e o executivo municipais, novatos e veteranos, com perplexidades e novas esperanças, somos chamados a somar forças para cuidar de nossa gente.
sem deixar faltar o que só nosso ministério pode dar-lhes, e reivindicando com coragem e profetismo o que é dever dos poderes públicos. Sobretudo, um pacto irrenunciável pela vida, em todas as suas expressões e situações, do ventre materno à morte natural. Um projeto de governança baseado em políticas públicas. Um cuidado amplo pela casa comum, na perspectiva da ecologia integral. Um permanente e grande diálogo social que aborte toda intransigência de qualquer natureza. O reino virá também pela via da grande caridade, que é a atividade política. Obrigado. Obrigado, irmãos e irmãs, pela fé perseverante e criativa neste tempo atípico. Obrigado, sacerdotes, por não terem abandonado seus postos de bons pastores. Obrigado, agentes das PASCONs paroquiais, por terem levado a Eucaristia, a formação, o encontro pela via virtual a todos quantos não quiseram ficar de fora da vida eclesial possível neste tempo. Obrigado, Mãe Maria, porque sentimos nas perturbações deste tempo tua amorosa e providente intercessão. Obrigado, Jesus, porque não nos deixas sozinhos no barco, mas gritas contra o vento em nosso favor. Acolhei, Pai das misericórdias, todos os que morreram nesta tempestade, sobretudo aqueles sobre quem não se pôde fazer a última prece, nem dizer o último adeus. Guardai-os convosco, Pai, até o nosso encontro. Amém.